Pessoal, esse é um daqueles dias fodas para você fazer exercício, né? Você olha lá fora, tá escuro, tá chuvoso, foda de sair da cama porque tá mais frio. Eu sei que muita gente desanimou, mas aí vocês que estão fazendo aeróbio comigo aí, vai lá pra sua bicicleta, vai lá pra sua caminhada, pra sua esteira. Força aí, tá? Força aí porque é em face da nossa maior fraqueza que nós descobrimos a nossa maior força. Não se esqueçam disso. Eu valorizo muito aquilo que vem pela dificuldade, porque é na hora que a gente se mostra de verdade, né? Essa semana recebi um e-mail de um amigo e ele fazia muito tempo que eu não falava com ele, fazia muito tempo que eu não falava com o Felipe e há muito tempo mesmo, acho que uns 10 anos que eu não falava com o Felipe. Ele tá casado com filho, né? E a gente, meu, faz tempo que a gente não conversa e ele queria, pô, minha mulher tá tendo dificuldade para perder peso, né? Depois que a gente teve bebê. E o que você recomenda pra gente? Como é que você tá? Eu falei, ó, se a mulher não faz exercício, se ela, né, tá tendo dificuldade alimentar, eu recomendo que ela passe com a Roberta, né? Para fazer a parte de reeducação. Né? Pelo enfoque que a Roberta tem, a habilidade que ela tem desenvolvido cada vez mais por conta de trabalhar com transtorno alimentar, né? E aí ele me respondeu de um jeito esquisito, falou, cara, nem achei que você ia me responder, porque faz muito tempo que a gente não se fala, e você cresceu profissionalmente, né? E aí ele falou uma coisa, ele falou assim, muitas vezes esse crescimento muda as pessoas, né? Aí eu respondi pra ele na sequência, né? Eu falei assim, Fê, disposição, fama, poder, dinheiro, não muda ninguém, só revela, né? Então hoje é um bom dia para você revelar o campeão em você. É você trazer o conforto da mente acima do conforto físico. Porque é desconfortável você olhar isso daqui e falar assim, ah, eu vou treinar. Né? Né? Olha que diazinho feinho, tudo meio escurinho, né? Aliás, tá muito escuro aí. Vocês estão me vendo? Ah, tá longe da luz. Chiado vocês vão ouvir porque eu falo com vocês fazendo minha bicicleta. Minha bicicleta é barulhenta porque ela é aquelas bicicleta ventilador da Salt. Uma Airbike Assault. Que eu ganhei da Gabi Garcia. Então, seguindo essa perspectiva, né, de que, ó, então seguindo essa perspectiva, né, de que nós somos testados durante nossas maiores dificuldades, né, é verdade. Hoje é dia de você provar teu valor. Bota seu calção, tênis no pé, ou então monta na sua bicicleta, pega o seu café e vamos fazer aeróbio comigo aí. Vai, bora. 5 minutos para você arrumar a tua vida aí. E a gente já vai começar a saber o que vocês estão pensando. Vamos lá. Nossa, eu tô enxergando mal. Jace, tem que ser a Jace, a Team Saúde, né? Jace, a Team Saúde, é uma pessoa que tem história na nossa live Banha Não Tem Calendário. Eu dou um prêmio para quem gravar um áudio
me falando como é que fala o nome da Jace direitinho. O que aqui é? Henker Mirtink. Saúde. E o que a Jace pergunta? Né? Ela pergunta: carbo somente no café da manhã é o suficiente? Processo de emagrecimento, mas para manter massa muscular. Jace, vamos lá. Manter carboidrato no café da manhã, ele não é não é na verdade uma opção, na verdade é uma necessidade. Né? E eu já falei para o pessoal aqui algumas vezes da necessidade que a gente tem de preservar os nossos sistemas endócrinos durante processos de corte de energia, tá? Ué, mas o que tem a ver isso? Bom, a gente chama o sistema endócrino, na realidade, de sistema neuroimunoendócrino, porque ele relaciona nossas funções neurológicas, imunológicas e endocrinológicas. E o que é o sistema endócrino? É um sistema de transmissão de informação. Então, quando você olha, por exemplo, um hormônio, o que ele é? Ele é uma informação que está sendo dada. Né? Em que medida? À medida que você tem nas células receptores para esse hormônio, né? Que é o que faz do hormônio ser um hormônio. Né? Então não existe um hormônio que não tenha um receptor. Ou se aquela substância ela não tem um receptor, ela não é um hormônio. Tá? Então, para você ter, por exemplo, o sistema tiroidiano, você tem a proteína ligadora de hormônios tiroidianos, você tem o receptor de tiroidiano. Para você ter um sistema gonadal, você tem a proteína ligadora de hormônios sexuais, você tem o receptor androgênico, você tem o receptor estrogênico. Então, hormônio é toda aquela substância que transporta informação no seu organismo, cujo objetivo final é fazer seu efeito através de um receptor. Então, quando você começa a prestar atenção, você percebe que quem faz o efeito não é o hormônio, é o receptor do hormônio. O hormônio ele só transporta a informação. Tá? Por isso que a gente tem, por exemplo, moduladores de receptores hormonais. Por quê? Porque em vez de você dar, por exemplo, um hormônio, você dá uma substância que modifica a função do receptor. Exemplo, clomifeno, tamoxifeno, haloxifeno. Esses são moduladores de receptores estrogênicos. E aí tem os moduladores de receptores androgênicos, que não se tornaram medicações comercializadas pela empresa farmacêutica ou pela indústria farmacêutica, porque eles ainda não chegaram no nível de eficácia e segurança ou de confiabilidade que fizesse com que eles se tornassem medicações de produção em larga escala. Bom, tudo isso para te falar o quê? Quando você corta energia com muita avidez, né? Você vai lá e faz dieta de 1.200 calorias, 1.000 calorias. O que você acha que vai acontecer com o teu sistema regulador? Ele vai transportar uma imagem, uma informação, está faltando energia. Então, sempre que você tira energia de uma forma muito abrupta, o teu corpo ele percebe isso. Na verdade, o teu hipotálamo percebe isso, né? Hipotálamo, núcleos paraventriculares, alguns gânglios da base, seu hipocampo, tudo percebe isso e faz o quê? Manda mensagens para que o teu corpo reaja. Então, o hipotálamo, por exemplo, percebe essa diminuição de energia e ele diminui a produção de GNRH. Isso faz com que você tenha menos LH, menos FSH e menos GH, que vai combinar com menos testosterona. Ao mesmo tempo, ele liga o eixo da somatostatina.
E a somatostatina o que faz? Ela é como se fosse um freio geral do nosso sistema metabólico. Ela bloqueia GH, ela bloqueia a liberação de gonadotrofina. E isso é uma resposta à diminuição de energia. Do ponto de vista tiroidiano, que é o que responde mais rápido ao corte de energia, você tem duas coisas que acontecem. Primeiro, você tem diminuição da produção de TRH e TSH-beta lá nos núcleos paraventriculares. Então a sua tireoide ela começa a ser menos estimulada a produzir hormônio tiroidiano e perifericamente você tem a diminuição da transformação de T4 em T3. E você tem o quê? O aumento da produção de T3 reverso. O teu organismo ele entra quase como se fosse num shutdown. Ele começa a desligar. Por isso que dieta altamente restritiva, Geice, não funciona. E por isso que todo mundo que faz dieta altamente restritiva faz rebote. Porque a única coisa que você consegue é desligar a sua velocidade metabólica. Quanto mais restritiva a dieta, mais você desliga a sua velocidade metabólica. Qual que é o grande problema que médicos e nutricionistas enfrentam, portanto? Quando você pega uma pessoa obesa, né, imagina que ela não come só alimento para sustentar o seu organismo. Ela consome alimento que acaba sustentando a sua massa corporal, sua quantidade de gordura, por assim dizer. E quando a gente faz cálculos, então, o que a gente usa no consultório? Né? O que a equipe de nutrição usa no consultório de fórmula para prescrição? Porque tem isso. A gente usa Cunningham, que é uma fórmula que eu adotei desde que eu comecei a trabalhar. Por quê? Porque eu sempre trabalhei com esportiva, com medicina esportiva. E o melhor jeito de você prescrever para um sujeito que faz exercício é tendo por base a massa muscular dele. E a fórmula de Cunningham, depois dá uma pesquisada no Google, ela ajusta o cálculo para que você prescreva a caloria da dieta de acordo com a massa muscular do indivíduo. Por isso que eu bato muito na tecla da necessidade da avaliação física, né? É uma das coisas mais importantes para o nutricionista conseguir prescrever, por exemplo. Senão ele vai prescrever pelo quê? Peso e altura? Dá para fazer isso, né? Assim como tem outros métodos, né? Você pode prescrever usando Harris-Benedict, que é uma fórmula que na nutrologia é muito comum e é bem aproximada. A gente tem uma calorimetria no consultório, que é um aparelho que mede o seu gasto calórico basal, porque a gente periodicamente avalia essa velocidade metabólica do nosso paciente. Por que isso é importante lá? Bom, a diferença da nutrição clínica para a nutrição esportiva é que a nutrição clínica você vai titulando para baixar a caloria. E a nutrição esportiva, você vai titulando para aumentar a caloria. Por quê? Porque quando você fala nutrição esportiva, supostamente você está fazendo com que o músculo dessa pessoa desenvolva mais. Portanto, essa pessoa ela precisa de uma progressão de caloria, não de uma diminuição. E o que a gente mede a cada 4 meses? Depois dá uma olhada no perfil do Heraldo, que é o meu chefe de personagens e ele é nutricionista também. Né? Ele que é o cara responsável por fazer esse exame. Ele faz esse exame a cada 4 meses com as pessoas. Na avaliação inicial ele faz a cada 2 meses, para ver se a pessoa está respondendo à dieta. Tá? Mas a cada 4 meses, depois ele faz esse exame no pessoal, para saber se eles estão seguindo as recomendações e se o físico dessas pessoas ele está fazendo a modificação que a gente está imprimindo. E nessa calorimetria, então, você nota o quê? Que quando você faz uma dieta associada a exercício, mas uma dieta bem direcionada, o gasto calórico, em vez de cair, ele aumenta. E aí o que a gente tem? A gente tem a avaliação física, a gente tem o gasto calórico basal do indivíduo. O que a gente faz?
a gente faz pela fórmula de Cunningham uma distribuição dessas calorias de acordo com o volume de massa muscular da pessoa. E aí o que você tem? Você tem uma dieta muito precisa, porque ela está focada, ou ela está sendo baseada no que é a real necessidade metabólica do indivíduo. Tudo bem. Qual a dificuldade do obeso? Quando você faz o ajuste para a massa muscular do obeso, você percebe que o déficit calórico é muito grande. Só que você tem que lembrar que esse obeso ele tem uma síndrome metabólica. O que é uma síndrome metabólica? De uma forma muito geral, gente, síndrome metabólica é uma doença crônico-degenerativa que acontece pela nossa incapacidade de gerenciar energia. Então você vai guardar gordura no sangue, que vai depositar na artéria. Você vai transportar mais açúcar no sangue, que vai agredir também o endotélio. Você vai ter excesso de gordura, você vai ter alteração da sua pressão arterial, você vai diminuir sua capacidade de absorção de carboidrato. Então essas são coisas que acontecem pela nossa incapacidade de gerenciar a energia que nós consumimos, tá? E quando você tem um obeso, você tem uma situação onde ele tem pouco músculo, mas muito peso. Onde ele pode, portanto, comer menos calorias. Só que se você fizer a comparação do quanto ele precisa de energia para manter o corpo inteiro e o quanto ele precisa de energia para manter a parte muscular dele, dá um degrau muito grande. É um cara que consome aí 8.000 calorias por dia, mas que viveria muito bem com 2.100, 2.200. E onde está o desafio? Não te falei que esse cara é doente? Quando você abaixa a caloria para aquilo que ele deveria consumir, por mais que seja a necessidade dele, o corpo sente essa diminuição de caloria. Ué, mas não é a necessidade dele 2.200? Então por que quando você dá 2.200, ele passa mal, ele tem diminuição da velocidade metabólica? Porque essa doença crônico-degenerativa, que é a síndrome metabólica, ela é levada nesse patamar por conta principalmente da resistência periférica à insulina. Então, por mais que você consuma energia, essa energia não entra na célula. Por quê? Porque para entrar energia na célula, você precisa de insulina. E se você tem uma resistência periférica à insulina, significa que a energia que você oferece, ela não chega na célula muscular, por exemplo, e na célula cerebral com tanta eficiência. Ela para no meio do caminho, ela para no tecido gorduroso. E é por isso que você dá para o obeso a dieta que ele precisa, só que ele continua com fome, ele tem cansaço. Ontem, a gente atendeu uma paciente, a Juliana, que está indo muito bem. Ela saiu de 19% de gordura, quase 20%, e em 2 meses ela já está em 16,5%. Cada pessoa tem uma velocidade de emagrecimento. Então, como eu te disse, a gente não pode socar o pé na restrição, porque senão o que acontece? O corpo dela entende aquilo como uma agressão, por quê? Porque a caloria fez isso aqui, puff, e ele vai desacelerar o que é a velocidade metabólica dela. Só que, como ela guardou uma gordura mais metabólica, né, ou seja, em locais onde a característica é uma síndrome metabólica, e como ela teve um diabetes gestacional, ela tem um metabolismo que funciona meio como se fosse de um obeso já, por mais que ela não seja obesa, tá? Aliás, ela está eutrófica, tá bom? Se você fizer o IMC dela, ou pelo percentual de gordura, ela está absolutamente eutrófica. Só que o fato dela ter tido diabetes gestacional, o fato dela ter gordura em regiões metabolicamente ativas, faz com que ela
tem uma grande resistência periférica à insulina. E o que começou a acontecer com a Ju? Ela começou a conseguir sustentar a diminuição de caloria, mas ela começou a errar na dieta. Come um negocinho aqui, come um negocinho ali. No final de semana, não controla a alimentação. E quando você faz isso, você favorece a piora da resistência periférica à insulina. E quais são os sintomas de que você não está alinhado metabolicamente com a tua dieta? Cansaço, indisposição, queda da libido. Por isso também que é importante você fazer uma boa anamnese, você conhecer seu paciente, né? Uma quantidade razoável de médicos ia pegar a queixa dela de queda de libido e ia socar testosterona nela, sem nem fazer uma história. Aliás, não sou médico, né? Muitos profissionais da área, não, tem que dar testosterona, sem ver um exame, sem ver nada, né? Testosterona não é sintomático, tá? Se der testosterona para uma mulher que não precisa, em vez de você melhorar a libido, você piora a libido. Aliás, você acaba com o casamento dela. Ela vai ficar irritada, ela vai ficar impaciente, ela vai ficar ansiosa e ela vai querer comer a cabeça do marido. Mas de onde vem a alteração de libido dela? É justamente da alteração da capacidade que o organismo dela tem de gerenciar a energia. Então, como que você trata isso? Você trata explicando para o paciente por que não dá para sair fora da dieta do final de semana. É isso que você faz. Então, sentei com a Ju. A Camila reorganizou a dieta dela. Camila, vocês conhecem. Camila Sufiati, que é minha assistente, senta lá do meu lado. Atende os pacientes junto comigo. Ela é nutricionista. Então, eu e a Camila conversamos com ela. Né? A Camila redesenhou a dieta dela para ser mais saciadora. E eu expliquei para Ju, não dá para sair da dieta. Não dá nessa fase para você tomar vinho, não dá para você sair para jantar. Você tem que entender que você teve diabetes gestacional. Você tem um metabolismo que é um metabolismo comprometido. Se você ficar instigando ele, ele vai te devolver. Só que ele vai te devolver de um jeito que você não consegue controlar. Porque a Juliana que segue a dieta é uma. A Juliana que fura a dieta uma vez se torna uma Juliana completamente diferente. E aí você não vai conseguir fazer nada. É por isso que você tem que fazer o que você tem que fazer. Quando você tiver com um físico mais trabalhado, do jeito que é o desejo que você tem de ter, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que para você não é nenhuma questão de necessidade de sair da dieta. Você não vai querer aquilo, já não fica mais o seu paladar. Muito do que a gente acha que é malandragem da pessoa, essa pessoa é malandra, ela está saindo da dieta porque ela está sacaneando. Não é. O seu cérebro com fome, ele faz você ter vontade de comer coisa calórica. Por que só gente fora do peso gosta de comer porcaria pra caramba? Você já viu uma pessoa que é magrinha comer consistentemente alimentos muito calóricos? Você vê esporadicamente. E assim, você não vê a pessoa ir lá no Burger King e estourar 3 Double Cala. Não, a pessoa come um e assim, muitas vezes deixa um pedaço de sanduíche, toma uma sobremesa e muitas vezes divide essa sobremesa, porque ela não aguenta comer sozinha. Por quê? Porque aquela mensagem para o sistema nervoso dela é uma mensagem: caloria demais, estou satisfeito, pode parar. E ela escuta isso. Quando você tem uma pessoa que está fora do peso e desenvolve uma síndrome metabólica, ela não tem a mensagem. Então ela não para de comer. A única mensagem que ela tem é: coma, 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 coma. E às vezes isso é tão intenso que ela acorda à noite para comer. Por isso que é todo esse cuidado quando a gente vai avaliar a alimentação. Aí você fala, né, Geice? Pô, mas eu só te perguntei carbo de manhã. Quando você tira o carbo da manhã, a sua tireoide já sente. E a resposta tiroidiana, ela é muito importante porque ela é a resposta hormonal mais rápida que a gente tem. Logo depois que você come esse carboidrato, imediatamente
os seus receptores tipo TGR5 para ácido biliar, para sal biliar, e a sua enzima deodenase tipo 2, ela transforma grandes quantidades de T4 praticamente imediatamente em T3 no seu fígado. E você começa a acelerar sua velocidade metabólica. Pode ver que tem duas coisas que te acordam de manhã, comida e café. Ué, mas o café não tem caloria. Mas o café, ele é uma xantina. E ele faz você liberar catecolamina, adrenalina e noradrenalina. E quando você libera noradrenalina, a noradrenalina, ela faz com que você tenha a transformação de T4 em T3, porque a noradrenalina estimula a enzima que transforma T4 em T3. Pode ver que você dá aquela acordada. Você é uma pessoa antes de tomar café, outra pessoa depois. Né? E no sentido geral, né? Tanto de comer quanto de tomar o café bebida. Né? Se você perde esse arranque da manhã, o seu dia já começa a ficar arrastado. Lembra que sua tireoide, ela também controla a sua sensibilidade periférica a hormônios sexuais, principalmente androgênio. E na mulher, o androgênio ele tem muita relação com iniciativa. Por mais que a mulher ela tenha uma relação ruim com o androgênio, o aumento da função do receptor androgênio na mulher, quando descontrolada, ele provoca retenção de líquido, ele provoca aumento da pressão arterial, ele provoca aumento da glicemia, ele provoca piora da resistência periférica à insulina. Se isso se sustentar, ele vai provocar aumento da oleosidade da pele, com o desenvolvimento de acne muitas vezes, diminuição da fase telógena do cabelo, precipitando uma coisa que a gente chama de eflúvio, queda do cabelo, né? Isso é uma coisa interessante. Você sabe que homem tem cabelo curto e mulher cabelo comprido, também muito determinado por hormônio. O hormônio androgênio, ele provoca uma modificação que a gente chama de fase telógena. O cabelo ele cresce até um certo ponto e ele desprende, tá? E aí nasce outro. O androgênio, ele encurta essa fase. Então o homem tem cabelo curto, por quê? Porque quando o cabelo dele cresce até um certo ponto, ele se solta. A mulher tem um aumento dessa fase, por quê? Porque ela tem estrogênios. O estradiol protege isso. É por isso que a mulher classicamente tem cabelo comprido e o homem cabelo curto. Não é que alguém falou em algum momento na pré-história, homem tem que ter cabelo curto e mulher cabelo comprido. Isso é explicado na fisiologia, legal, né? Então, sabendo disso, você vai saber que proteger, por exemplo, o teu café da manhã, ele é, entre muitas coisas, uma forma de você proteger a sua função glandular normal, sua função ovariana, por exemplo, e manter o seu corpo funcionando de uma forma adequada. Eu quero cortar o carboidrato ao longo do dia. Não te recomendo, por quê? O que acontece quando você tira energia de absorção rápida do seu corpo? O seu cérebro começa a sinalizar falta de energia. E gordura não tem a mesma capacidade, não é uma coisa tão semelhante quanto carboidrato. Ela é energia também, mas ela faz o seu processo de saciedade de uma forma diferente, né? A gordura estimula mais, por exemplo, colicistoquinina, que são hormônios periféricos, que diminuem a velocidade de trânsito gástrico, né? Mas ela não tem essa capacidade metabólica do carboidrato, porque a entrega de energia dela é mais difícil, né? Uma vez que você absorve essa gordura, ela precisa passar por um processo extremamente lento, que é a beta-oxidação. Então, minha preocupação não é não baixar caloria. Não, é o efeito metabólico que a tua dieta tem com você. Se você cortar carboidrato ao longo do dia, você vai sentir mais fome. Se você tiver uma fome sob controle, o que você vai começar a sentir é cansaço. E quando o seu metabolismo ele não resiste mais, ele vai transformar cansaço em fome. E aí você vai começar a fazer uma coisa chamada binge.
Você vai comer grandes quantidades de comida de uma vez. Ou então você vai fazer uma coisa chamada picking. Você vai começar a beliscar toda hora, comer um pedacinho disso, um pedacinho daquilo. E com o tempo, se você insistir nessa forma de comer, você vai desenvolver compulsão. Aí você vai ter um transtorno alimentar. E a partir desse transtorno alimentar, a coisa vai ficar bem complicada. E aí você vai precisar de um nutricionista, de um psicólogo e de um psiquiatra para te tirar desse buraco. Porque é um buraco, e é um buraco fundo. Caralho, Jace, meia hora para responder a tua pergunta. Só para te falar que não é bom você tirar o carbo do café da manhã. Você entendeu, né? Então tá bom. Atim saúde para você. A gente se vê amanhã. Vamos ver o próximo. Anis Ferreira. Anis, como tirar os flancos? Flanco é difícil pra caralho. Se você quer tirar o flanco, nunca desenvolva flancos, tá? Flanco é aquela gordurinha que fica nas costas aqui, na altura do umbigo. A gente chama popularmente de cartucheira, ou então muffin, ou efeito panetone, né? Sabe o panetone quando ele tem o papel assim e aí ele fica sobrando para fora? Não, é isso daí. Efeito muffin ou panetone é o flanco. E o flanco ele dá uma arregaçada na silhueta do caboclo, né? Da mulher então nem se fala. Por quê? Ele deixa a mulher quadrada. Ele tira muito da cintura. O flanco, quando ele começa a depositar essa gordura baixa na região da crista ilíaca, mas mais para posterior, mais nas costas, ele começa a depositar essa gordura e aí ele vai subindo. E aí o que acontece? A pessoa vai alargando. Para o homem já é ruim. Eu fico lembrando daquele vídeo daquele cara. Tava ruim, mas tava bom. Mas aí, tava bom, mas tava ruim, mas aí piorou. Tava ruim, né? Mas aí piorou ainda mais. Então o cara já tá ruim. Aí ele faz algumas coisas que geram flanco. O que faz você aumentar o flanco? A diminuição da captação periférica de glicose. Então assim, primeiro, é um estoque de gordura natural do teu corpo. Sempre que você ganhar gordura, você vai ganhar gordura no flanco. Só que o flanco, ele responde muito a variações agudas de consumo energético. O que eu estou te falando não tem escrito em lugar nenhum, tá? O que eu estou te falando é a minha experiência de consultório. 15 anos atendendo aí 16 mil pessoas, relacionando com o que é a rotina delas. Como que eu percebi isso? Eu comecei a olhar as variações de gordura na região da cintura depois de períodos de viagem. Então o sujeito viajava 3 semanas, um mês e parava de treinar. Ou então, por alguma razão, uma lesão, ou, sei lá, férias, ou fechou a academia, ou qualquer coisa do gênero, o sujeito ele parava de treinar e ele tinha um ganho de gordura. A região que mais ganhava gordura do corpo inteiro era justamente o flanco. Qual o grande problema? O problema é que você precisa aumentar a sua captação periférica de glicose para você conseguir reduzir o flanco. Só que, como existe uma grande relação, não uma similaridade, tá? Entre a resistência periférica à insulina e a baixa captação periférica de glicose, puta que pariu, falei difícil essa merda agora, deixa eu tentar facilitar. Como existe uma grande relação entre a dificuldade de colocar a glicose dentro da célula e, portanto, você conseguir gastá-la, você não consegue resolver a gordura do flanco antes de resolver a resistência periférica à insulina. E esse é o problema, porque a resistência periférica à insulina é uma questão metabólica e que você precisa fazer um ajuste para conseguir resolvê-la. Quando você aumenta o exercício, né, porque é o seguinte, lembra que o flanco, essa gordura aqui de trás, ela aumenta sempre que você para de treinar ou sempre que você dá uma arrebentada na alimentação, onde o teu consumo calórico ele sobe muito mais daquilo que é o seu basal. Vamos supor que
você consuma aí da ordem de 2.500 calorias por dia. Aí, namorado novo, começa aquela putaria de querer jantar todo dia, e aí namora de madrugada, aí começa a comer merda na cama. Ah, pronto. É uma semana você já tá outra pessoa. Feliz e gordinha. É, tô ligado que é. Amor engorda, viu, querida? Quer dizer, a Miss, né? Tô supondo que é mulher, pode ser que não seja. Mas enfim, amor engorda, tá? Por causa disso. E o aeróbico que você faz em casal não dá conta de gastar tudo, não. Então você tem que ir fudelando daqui até a China e voltar. Aí você gasta. Nossa, que delícia. Volta, volta. Minha mente viajou por um minuto. Então você não consegue resolver a questão do flanco sem antes resolver a questão metabólica. Só que o ajuste da questão metabólica ele demora semanas. Dependendo da sua aderência à dieta, meses. Qual é a gordura que está mais relacionada com resistência periférica à insulina? No corpo tem uma gordura que é assim, é a gordura das costas. Então você não consegue afinar o flanco antes de afinar as costas. E se a gordura das costas ela tiver, se a espessura da pele das costas estiver grossa, significa que vai demorar para resolver teu flanco. Por que você tem que saber isso? Porque você modula a sua expectativa. Senão, você vai falar assim, vou começar a treinar pra caralho, vou fazer dieta e isso daí vai sumir. Aí dá uma semana, nem mexeu. O que você vai fazer? Desistir. Porque o teu foco é qual? É errado. O teu foco está em diminuir teu flanco. E qual que tinha que ser teu foco? Em fazer o que você tem que fazer. Prestar atenção no seu trabalho. Né? Fazer sua dieta, fazer seu treino. Que é o que a gente já falou esses dias aí sobre psicologia positiva. E quando você ajusta a sua expectativa, você vai fazer esse trabalho que vai progressivamente resolvendo sua resistência periférica à insulina para poder melhorar sua captação de glicose. Por que não adianta você brigar com as coisas? Porque muitas vezes, quando você corta a caloria abrupta, por exemplo, o teu corpo se defende aumentando a resistência à insulina. O mecanismo de resistência periférica à insulina ele acontece como uma defesa do nosso organismo. Ou aumento abrupto do consumo de energia, ou o consumo exagerado de energia, ou a queda abrupta do consumo de energia. Sabe, pessoal, no nosso corpo, a gente tem um intervalo de confiança para a gente viver. A gente pode oscilar aqui, tá? Dentro. Mas quando você vai para menos, ou quando você vai para mais, o efeito é muito parecido. A gente chama isso de curva em U. Ou teoria das curvas em U, né? Exemplo, testosterona, né? Quando você tem a testosterona, você tem uma insuficiência androgênica parcial, que é o nome bonito de baixa testosterona. Você tem dislipidemia, que é doença de colesterol. Você tem aumento da resistência periférica à insulina. Você tem aumento da gordura abdominal. Coisas que, quando você entra em zonas suprafisiológicas de testosterona, você tem absolutamente igual. Então você vai ter dislipidemia, vai ter aumento da gordura abdominal, visceral preferencialmente, né? Então no seu corpo, sempre que você tratar ele como 880, você vai causar os mesmos sintomas. Por isso que é tão difícil a parte metabólica da medicina esportiva. Porque às vezes os caras eles querem criar o exagero para acelerar a velocidade de mudança, e o que eles fazem na verdade é, por conta do exagero, manter, por razões diferentes, a mesma condição metabólica ruim. Então o cara que tinha uma resistência periférica à insulina porque tinha uma hiperalimentação, ele vai manter a resistência periférica à insulina porque ele tem uma carência alimentar. Isso não faz emagrecer mais rápido. Faz você perder músculo, faz você perder força, faz você perder cognição, faz você alterar o seu processo de pensamento a ponto de você desenvolver uma doença, né? E aí a gente começa a entrar de novo em transtorno alimentar. Então, para você perder o flanco, a primeira coisa que você deve fazer antes de você aumentar a quantidade de exercício é regular a sua alimentação. O que vale $1 milhão quando você fala em regular a sua alimentação? Você pode falar para mim, pô, Paulo, eu tô
falando com você hoje porque eu não tenho grana para passar numa Nutri, eu não tenho grana para passar num médico, né? Esse acompanhamento para mim é caro demais. Tá bom. Então, ó, de grátis aí para você. Primeira coisa que você vai fazer é comer em horário certo. Anice, se você fixar horário para comer e comer todo dia no mesmo horário, 7 da manhã, 10 da manhã, 1 da tarde, 4 da tarde, 9 da noite, né? Aliás, 7 da noite, você já vai perder peso naturalmente, ou perder gordura naturalmente. Por que perder gordura e não perder peso? Porque quando você resolve sua resistência periférica à insulina, se você tiver perdido músculo no processo de deterioração do teu metabolismo, você vai devolver esse músculo. Então existe uma não modificação do peso, por quê? Se por um lado você perdeu gordura, por outro você vai ganhar massa muscular. Na verdade, devolvê-la, tá? Mas você vai se sentir mais seco, você vai sentir o seu corpo com menos gordura. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu não sei calcular dieta, você falou esses nomes difíceis na live de hoje, Harris Benedict, fórmula de Cunningham, calorimetria. Faça uma dieta qualitativa, tá? Dieta qualitativa é onde você muda as fontes de nutrientes. Para que você precisa comer um hambúrguer do fast food se você pode comprar carne moída, patinho moído, tem 5% de gordura, e fazer um hambúrguer feito em casa? A gente fez um estudo no consultório só com o modo de preparo dos alimentos. Uma refeição de, em média, 350 calorias, por conta de erro do preparo do alimento, podia se tornar uma refeição de 850. Imagina fazer 5 refeições de 350, né, que ia dar quanto? 700, 700, 1.400, 1.750 calorias. Ou fazer 5 refeições de 800, que ia dar 4.000 calorias. Né? Olha a diferença que tem. E assim, só a diferença de preparo, principalmente as custas de gordura e da forma que você está preparando. Então, coisas mínimas, detalhes, vão determinar sim teu resultado, tá? Então, o começo é uma dieta qualitativa. Você quer um exemplo de dieta qualitativa? Tem uma franquia de clínicas que eu dou consultoria, que é a Magras, que é lá do Rio Grande do Sul. Tá? Rio Grande do Sul não, perdão, de Santa Catarina. É que eles têm 350 clínicas espalhadas no Brasil inteiro. E o princípio da dieta da equipe de nutrição, né, que foi uma das coisas que a gente ajudou a aprimorar, ela é baseada numa dieta qualitativa. Exatamente, Magras. E a dieta qualitativa deles é muito legal porque ela coloca os alimentos em grupos, né? Grupos verdes, grupo amarelo, grupo laranja e grupo vermelho. Para você ter essa noção daquilo que é legal ou não você comer. E quando você não consegue fazer essa avaliação calórica, que eu falei para você, a melhor forma é você procurar grupos alimentares, né? E fazer, então, como se fosse uma faxina da tua dieta. Que é o quê? Basicamente tirar energia de velocidade rápida de absorção e alimentos que são pobres nutricionalmente. Tirar açúcar, tirar gordura. Tirar mesmo. Não tem meio papo. Não, mas você pode deixar. Quem quer emagrecer e quer perder flanco, que é uma coisa extremamente rebuscada, porque você está notando que o teu físico está detonado por causa desse flanco, você tem que tirar as coisas. Né? Açúcar você tem que tirar, você não tem necessidade nenhuma de açúcar. Quanto mais você consumir açúcar, mais você vai querer consumir açúcar. Gordura, né? Você também não tem necessidade de consumir. A gordura, ela muda pouco ou nada no paladar, né? Porque os flavorizantes, eles não vão jogar a taxa de gordura lá em cima, mas ela altera muito a caloria. Você pegar, por exemplo, a diferença de um bife grelhado para um bife que você fizer a milanesa, a diferença não é a farinha que você põe no bife. A diferença é os 30% de absorção de gordura que você tem no bife à milanesa, que acontece quando você faz uma fritura por imersão. Se esse bife pesa 100 gramas, você tem lá mais 20 de farinha, 120 gramas. Um terço desse peso
Aí a gente está falando de 40 gramas, você vai absorver de gordura para fritar esse bife por imersão. Só que assim, 100 gramas de carne de baixa caloria, tá? Uma alcatra, por exemplo, 5% a 7% de gordura. 100 gramas de alcatra vai te dar aí mais ou menos umas 120 calorias por aí. 20 gramas de farinha, né, pensando que 1/3 disso, aliás, 2/3 disso pelo menos, conta como carboidrato, vai te dar 80, uns 60 gramas, umas 60 quilocalorias. Então você tem já 180 calorias. Só que os 80 gramas de gordura que você absorveu na fritura por imersão vai te dar 360 quilocalorias. Ou seja, os 40 gramas de gordura que você fez essa absorção por causa da fritura vai te dar o dobro da caloria do que é o bife com a farinha. Então qual a razão de você fazer isso? Você só faz isso se você ignora esse fato, porque é uma caloria boba que você está consumindo. Quer ver outra caloria boba? Ah, eu gosto de tomar suco de uva, é natural e faz bem. Porra nenhuma. Tá? Fruta. Comer fruta é uma coisa, beber suco é uma coisa completamente diferente. Aí você olha lá o suco de uva, ele vai ter, para cada 200 ml de suco, mais ou menos o equivalente aí a 25 gramas de carboidrato. 25 gramas de carboidrato, né, dá para você comer um prato de arroz. Só que pensa que um prato de arroz você demora para comer. Agora, 200 ml de suco, você faz assim, glu, 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 acabou. Pô, se você está com fome, faz sentido você tomar um copo de suco de uva? A pessoa que faz isso, ela faz porque ela ignora esse fato. Ou que ela ignora, né, o fato de que isso tem importância quando você quer ajustar o teu balanço calórico. Né? E isso você tem numa dieta qualitativa. Então, duas coisas que você vai fazer. Primeira, você vai fixar suas refeições em horário. Não vem com desculpa, a gente consegue. Não me vem com história. Quando você quer uma coisa, você consegue. Então, eu acordo às 6 da manhã. Tá bom. Come às 6, come às 9, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde e depois uma coisa bem leve, às 9. Tá? Pode ser um shake de whey, por exemplo. Só para você não ir dormir de barriga vazia. Tá? Aliás, um shake de whey protein à noite é muito bom para preservar a tua massa muscular. Né? E também para te dar saciedade. Agenda essas refeições no máximo a 4 horas, tá? Então, eu não consigo comer de 3 em 3 horas? Tá bom, 6 da manhã, 10 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde. Faz pelo menos aí 5 refeições no dia, tá? Você vai ver que também tua disposição e tua energia muda. Mas fixe horário. Se você não fixar horário, você vai gastar R$1.000 por canetinha de Ozempic para conseguir tentar diminuir tua resistência periférica à insulina por aumentar o efeito insulinotrópico do seu organismo. Tá? Então, assim, esse conselho que eu estou te dando te poupa muito dinheiro. Você não tem ideia do quanto. Tá? Tem gente que prefere gastar. Posso te falar? Sentou uma vez um sujeito na minha frente e falou assim, dinheiro não é problema. Eu falei, para mim é. Porque as pessoas que têm mais dinheiro, elas acham que elas compram o resultado que elas querem. Elas não compram, elas se frustram. Você vai gastar uma rama de dinheiro, você não vai conseguir resolver o problema metabólico que você tem. Porque ainda não inventaram remédio para obesidade. Ainda não inventaram remédio para emagrecer. Não existe isso. O que você tem é inibidor do apetite. Você tem medicações para diabetes, que vão regular a sua glicemia, e vão regular ou ajudar a regular a sua glicemia, mas ainda, aquilo que você come sempre vai vencer de todo o resto. Para pensar. Você comer um bombonzinho sonho de valsa é correr 2 horas de esteira. Então essa história, eu treinei, eu posso comer? Depende, você pode comer uma ervilha, né? Ou então, do ponto de vista cognitivo, o que é mais inteligente? Né? Eu treinei, então eu vou comer para aumentar o resultado no meu treino. Isso é inteligente. Né? É pensar a mesma coisa, eu casei, agora eu vou aprontar horrores porque eu já tenho a minha mulher garantida. Faz sentido isso uma coisa? Não faz sentido nenhum. Né? Imagina.
O flanco provavelmente apareceu em você porque você tem baixa captação periférica de glicose. Então, como que a gente vai resolver isso? Você precisa fazer exercício. Ao contrário da gordura abdominal, né, que ela é mais resultante de que a gente chama de efeito estresse. Por quê? Porque o acúmulo de gordura abdominal ele é muito determinado pelos níveis de cortisol que a gente tem. Só que se você tem cortisol mais androgênio, a gordura vira visceral. Se você tem cortisol mais estrogênio, a gordura vira subcutânea. Ou seja, cortisol mais hormônio masculino, você tem aquela gordura dentro da barriga, fica com aquele barrigão. Cortisol mais hormônio feminino, você tem aquela gordura que fica debaixo da pele, ou seja, faz aquelas pelanquinhas. E se você tiver cortisol mais hormônio masculino ou feminino, mais insulina, aí significa que você vai engordar rápido, rápido, rápido. Então, é outra razão que predomina ali, tá? E se você resolver o problema desse estresse metabólico que você tem, você já consegue melhorar bastante a gordura abdominal. A gordura do flanco, não. Obrigatoriamente, você precisa fazer exercício. Então, a primeira coisa que você vai fazer, ou é fazer aeróbio de manhã comigo, né? Ou achar um jeito de você fazer uma musculação, né? E pensa assim, o pessoal fala, o que você acha de 2 vezes por semana? É uma bosta, você não come todo dia? Você quer fazer exercício 2 vezes por semana e ter resultado? Não se engane, tá? Tudo que você quer ter sucesso na vida, você tem que fazer consistentemente. E se você está querendo resultado, você tem que fazer ostensivamente. Vai treinar todo dia. É melhor você treinar 20 minutos bem treinado todo dia do que 1h30, 2 vezes por semana. A questão do exercício, ela não é o volume, ela é a frequência. Você só aumenta o volume quando a frequência está alta. Por quê? Se você treina 2 vezes por semana, você mais descansa do que treina, concorda? Então não tem muito sentido. Eu preciso que você treine todo dia. Então essa é a terceira situação. Vamos recapitular nisso. Primeira coisa que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer é fixar teu horário de alimentação. Você não gasta um puto para fazer isso. Você gasta a organização, tá? E é por isso que eu falo, o cara que não sabe arrumar cama nunca vai ser magro. Por quê? Porque para você emagrecer, você precisa de organização. É a primeira coisa que precisa. E isso, médico, nutricionista nenhum ensina. Isso a gente aprende em casa. Ou então você se esforça e você desenvolve isso. Primeira coisa que você precisa aprender na sua vida é se organizar. Não tem mais ou menos. Anísio, ou é tudo ou é nada. Arruma seu horário para você se alimentar. No final de semana, acorda e come. Faça isso. Você vai ver que você vai aproveitar muito melhor teu final de semana. Não vai ficar aquela sensação de canseira que você quer ficar largado na frente da TV assistindo série. Ou sei lá, jogando videogame, né? Que não é o problema, mas você tem que estar alimentado para isso. Segunda coisa que você vai fazer uma avaliação qualitativa da tua dieta. Tem tanta informação na net, né? Tem um monte de coisa que você pode ver. E outra, você tem uma noção do que faz bem, né? Você vai comparar um brigadeiro com uma banana? Não, né? Pelo amor de Deus, não me vem com questão de, tem a mesma caloria. Não é assim, não. Você comparar alimentos diferentes com a mesma caloria, é a mesma coisa que teu marido colocar você do lado de outra mulher e falar, é a mesma coisa, é tudo mulher. Não faça isso, tá? Cagada mortal, né? Eu já falei para você aqui qual a diferença do conceito de cagada mortal e cagada normal, né? É assim que eu educo minhas filhas. Cagada normal é a tentativa, é o empreendedorismo, né? Minha filha quis fazer comida sozinha e explodiu o micro-ondas. Já se fudeu, né? Não tem por que eu dar castigo para ela, eu tenho que dar parabéns. Porra, você foi lá fazer a comida sozinha. Então não precisa ficar xingando a menina depois. Tem que dar os parabéns e falar assim, vamos de novo, mas eu vou te ensinar. Agora, querida, tem uma cagada mortal. Cagada mortal é aquilo que o papai falou que vai dar errado, a bicha vai lá e faz. Aí o castigo é nervoso. E é nervoso por quê? Porque eu não ponho de castigo com um tempo determinado. Porque a pessoa já sabe que vai acabar, então tudo bem. Meu castigo é castigo dinâmico. Sabe o que é um castigo dinâmico? Eu só tiro do castigo a hora que eu percebo mudança de atitude. E quanto mais cabeçuda for, mais tempo fica de castigo. Ou então ou vai aprender a viver sem aquilo que eu tirei,
que eu dou tudo, mas eu tiro também. Ou então vai mudar a atitude. Por quê? Porque se o papai não for duro, a vida é 10 vezes pior. A porrada do papai é com amor, a porrada da vida é com ódio. Então eu prefiro dar as pancadas e não ser o cara mais legal do mundo, porque se eu quisesse ser legal eu tinha que ser tio e não ser pai, do que ver minha filha apanhando depois, porque qual é a pior dor que um ser humano pode ter? Aquela que atinge quem ele ama. Por quê? Porque ele não pode fazer nada sobre isso. Ele não pode nem sentir a dor no lugar da pessoa. Então me bater, cara, eu recupero. Agora, eu não tolero ver quem eu amo em situação ruim. Isso daí pra mim é insuportável. Eu viro do avesso, mas eu tento resolver, sabendo que eu não vou conseguir. Isso é cagada mortal, tá? Então não cometa cagadas mortais. Se o titio tá falando pra você, não faça isso, querida. Não come a porra do açúcar, querida. Não vai trocar a porra da banana pelo brigadeiro, querida. Não faça isso, isso é uma cagada mortal, né? Significa que o juízo que você tem, se botar numa galinha, ela sai correndo e planta um ovo no meio da rua, tá? Nunca faça isso, tá? Independente do que aconteça na tua vida, faça o que é certo, tá? Não faça o que é conveniente. As pessoas, elas só emagrecem com sofrimento quando elas vivem pela conveniência. E as pessoas só engordam por conveniência, nisso. Só. É conveniente. Ah, eu trabalhei, eu mereço. Vou me premiar com comida. Virei cachorro. Ah, toma um biscoitinho aqui porque você foi bem no trabalho. Toma outro biscoitinho aqui porque você foi mal no trabalho, para você se socorrer. Não faça isso. Não transforme comida em ferramenta afetiva. Você não sabe quando o teu flanco vai sair de você? Nunca. Ele vai crescer tanto que ele vai chegar na tua orelha. Ele vai virar uma giba, tá? Aí vira o demônio. Terceira coisa e última coisa, faça exercício. 3 coisas de você então, nessa quinta-feira. Primeira, colocar seus horários em horário certo, em horário fixo, todas as refeições, perdão. Então, você vai comer no horário certo, não importa o que aconteça. Você vai ter que abrir uma marmita no busão, faça isso. Ah, mas as pessoas, foda-se. O problema é teu. E se é um problema teu, resolva. Quem fica olhando para os outros, fica buscando satisfação através do reconhecimento de quem nem conhece. E que não faz diferença nenhuma. Você precisa do teu reconhecimento. Segunda coisa, qualitativamente escolha suas alimentações. Você sabe o que é bom e o que é ruim, tá? Então, escolha melhor. E claro, dentro das suas escolhas, não exagere, né? Porque não adianta falar, ah, e melão não emagrece. Aí você come 30 melão no dia. Pô, querido, aí fudeu. E por último, faça exercício. 2 vezes por semana? Não, todo dia. Ah, mas eu não aguento muito. Ótimo, 20 minutos todo dia. Mas faz todo dia. Exercício faz parte da nossa higiene metabólica. Igual escovar os dentes faz parte da nossa higiene bucal, né? Aliás, fui essa semana no Under, no meu dentista. Bernal, beijão pra você. Obrigado, aham. Os dentes estão bonitos para eu arrancar pedaço da Roberta. Obrigado. E como a gente está falando de higiene, isso é uma coisa que você tem que fazer diariamente, tá? Exercício é essa higiene. Ah, eu não consigo fazer 1 hora de exercício, eu não consigo fazer 40 minutos. Faz 20, tá? Última vez, para você não esquecer, fixar o horário de suas alimentações. Segundo, escolher qualitativamente de forma adequada, sem putaria. Terceiro, fazer exercício todo dia. Faz isso. Teu flanco ele vai sair assim que sua resistência periférica insulina baixar. Daí demora mais ou menos umas 3 a 4 semanas se você estiver fazendo tudo direitinho. Depois disso, ele vai começar a diminuir progressivamente. Os maiores resultados você vai ver entre 8 e 12 semanas, que coincidem com o tempo que você demora para se adaptar ao exercício. Seu problema na captação de glicose? Então, quando o seu exercício estiver no máximo da capacidade, é que você começa a perceber a melhora desse flanco. Então, ao redor de 8 a 12 semanas. Tá aí teu prazo. Você já tem uma meta para os próximos 3 meses, de grátis, tá? Que a única coisa que você tem que fazer é seguir, simplesmente.
Aí você volta aqui, né? Você vai fazer aeróbio comigo todo dia de manhã aqui. E daqui 3 meses você me chama nos convites lá. E aí você me fala qual foi a tua experiência, você conta pra galera também. Combinado, Anis? Puta que pariu, falei pra caralho. Hoje eu falei 2 perguntas, meia hora cada uma. Ô, Catos. Ah. E são 8h05 e a gente precisa trabalhar, né? De grátis. É isso que é bom. Vou responder uma última perguntinha só. Imagina, não por isso. De nada. Aqui, pronto. O Lócio. Lócio! Gosto de você, Lócio. É bom, você fez uma pergunta ótima ontem, a gente falou pra caralho. Vamos lá, flanco e criolipólise. Crolipólise deve ser criolipólise. Lócio, pergunta interessante porque criolipólise é um puta tema controverso, né? Ah, esses tratamentos estéticos, né? Funciona. Cara, se eu te falar que criolipólise tem evidência científica. Só que aí que tá. Tudo tem um viés, Lócio. Qual que é a fisiologia do funcionamento da criolipólise? Você resfria a célula muito rápido, e quando você resfria a célula muito rápido, você ativa os fatores de morte programada, que a gente chama de apoptose. Essa célula vai morrer. O que você não sabe? Se ela vai morrer em um dia, uma semana ou um mês. Quanto tempo para você ver o resultado da criolipólise? 9 meses a 1 ano. Então, você começa realmente a matar a célula. Se você fizer criolipólise, como por exemplo, você faz liberação miofascial 1 vez por semana, depois de 1 ano, com certeza, você vai ter um físico melhor do que se você não fizesse. Qual é o grande problema? O problema de todo tratamento estético. A bicha faz criolipólise por quê? Come 2 lasanhas toda noite. Fica entubando coxinha o dia inteiro. Engole brigadeiro um atrás do outro. Porra, aí você pode congelar tudo. Você pode pular dentro da lasca num cubo de gelo. Querido, você não vai emagrecer nunca. Presta atenção, nunca. Você pode chamar o senhor gelo e ele jogar freon na sua banha. Você não vai emagrecer. Você pode esfregar gelo no seu corpo, assim, não vai emagrecer. Tá? Então, criolipólise tem evidência sim. É por ativação do mecanismo de morte programada celular, só que você só vê efeito depois de 9 meses, 1 ano. Então, como fazer a criolipólise? Semanalmente, quinzenalmente, né? Durante todo esse período. É assim que faz. Ai, mas é caro. É caro mesmo, né? Mas lembrar que o mais caro não é fazer a criolipólise. É se você sabotar essa porra dessa criolipólise comendo um monte de porcaria, né? Aí nem faz, nem gasta seu dinheiro com isso. Se for para você não fazer dieta, eu não faço dieta, aí eu faço tratamento estético e eu não consigo fazer dieta. Isso, é cada vez mais redondo, ou redonda, né? Aí fica aquelas pessoas boba que faz 3.000 tratamentos estéticos, fica parecendo um carro alegórico do carnaval, mas não está feliz consigo próprio, porque o resultado que queria não alcança. Então fica aí o esporro de bom senso do dia. Né? Você faz tratamento estético? Ajuda o tratamento estético, coração. É choque na banha, é tapa na banha, mordida na banha, aperta a banha, puxa a banha. Aí você vai lá e mete uma lasanha com 3 bombons. Porra! Essas coisas me deixam doente. Sério. Às vezes, muito raramente, eu consigo descer para almoçar. Aí eu vejo, cara, 2, 3 pessoas sentadas na mesa do almoço estão falando do quê? De emagrecimento. O que elas estão comendo? O que elas estão comendo, caralho? Estão comendo merda pra cacete, né? Estão falando de emagrecimento, mandando ver 3 pedaços de pudim, comendo um negócio de bolo desse tamanho, mandando... Tem um negócio aqui em São Paulo que eu descobri, como que chama? Predaçonho. Caralho, peraí, deixa eu lembrar. Meu, é a coisa mais nervosa que eu já vi. É a bomba atômica dos doces. Ai, como é que é o nome daquilo?
Predasonho, eu tô confundindo com predador. É uma mistura de sonho com... Cara, pensa um donut recheado de creme, jogado açúcar por cima, que o filho da puta vai lá e frita ainda. Porra, velho. Aquilo é a bomba nuclear dos doces, não é o doce. Deixa eu ver se alguém sabe o nome disso. Croassonho, boa, Luan. Boa, Paula. Machola, ele treina e sabe o que é croassonho. Cabra, Machola, seu lazarento. Esquece que merda é essa. Então, croassonho. Cara, é uma mistura de croissant com sonho. Primeiro, você olha a massa do croissant, ela é 50% gordura. É óleo pra caralho. Por isso que ele fica crocante, folhado daquele jeito. Manteiga pra cacete. É metade do peso. Você pega um bloco de manteiga, pum, faz. Né? Capaz de você fazer o croissant só com a manteiga. Aí, não contente, você vai lá e soca recheio. E tem uns malucos que ainda frita. E você quer emagrecer comendo essa merda? Ah, não. Dá vontade de pegar um cabo de vassoura e bater com o pau nas costas. Fala, não, ó, parou. Parou, figas, não brinco mais, não quero saber. Isso daí tem caloria para te manter vivo durante um mês, né? Tem caloria suficiente para fazer Marília acender a luz durante pelo menos umas 12 horas. Com a Marilã funcionando, fazendo bolacha, tá? Então, isso é uma coisa do Saruman. Vamos combinar? Agora, o problema é o efeito reverso, né? Aí eu falei dessa porra desse croissant, tem um bando de lazarento que vai lá tentar descobrir o que é. É o ser humano. Isso é o ser humaninho. Acabei de falar que o negócio é uma... O cara vai lá, Google. Croissant. Faz isso então. Vai lá. Você vai ter que pedalar comigo daqui até a China. O teu aeróbio em jejum vai durar uma semana. Você vai ficar sem comer uma semana pedalando que nem... Né? Vou falar uma coisa pra vocês. Puta que pariu, 69 minutos já, ó. Deu meu tempo. Lócio, você entendeu do flanco e da criolipólise? Entendeu que não vai comer merda e fazer criolipólise, né? Porque o resultado ele é tardio, né? Então tá bom. Lócio, não, cara, não seja um filho da puta e vai ver o que é croissant, hein? Se você fizer isso, eu juro que eu vou descobrir. Eu vou pedir para tirarem foto, me mandar por direct, eu vou publicar na porra do story inteiro, falar, Lócio, lazarento, comedor de croissant, gordinho safado. Vai ver só. E eu consigo fazer isso, viu? Ou, quando eu der de uns malucos aqui que eu falo, ó, me manda a foto do fulano, rapidinho aparece. Igual as fotos que me mandam. Se me mandar aquelas fotos safadas que eu coloquei no post lá, vou dedurar a pessoa. Larga a mão de ser sem vergonha. Esse povo tá numa... Jesus Cristo, esse mundo tá virado. Como diria o nutricionista Rodolfo Pérez. É o apocalipse. Apocalipse já foi, sobrou nós. Tchau. Vou trabalhar. Vão trabalhar vocês também. Juízo. Beijo pra vocês, cambada.